Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, galera? Tudo bem? Hoje voltamos depois de um sabático, né? Então, como vocês sabem, eu não estou sozinho e quem está comigo é minha querida amiga Marisa. Se apresente, Marisa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sei que vocês estavam com saudade, porque toda hora o pessoal tá perguntando, mas cadê o episódio? Cadê o episódio novo? Não era episódio toda semana, gente? Era em julho. A gente tava comemorando o nosso aniversário e foi só em julho. Mas um dia, né, se tudo der certo, vamos ter episódios toda semana sim, né? Mas por enquanto, não conseguimos. Inclusive, a gente tem que agradecer o Apoia-se, aos nossos duas novas apoiadoras, Marisa. Vamos lá. Uhul! Então, muito obrigada, Adriele e Mariana, por colaborarem com o nosso projeto. A gente fica muito feliz com os nossos apoiadores, que justamente essa é a maneira que, se der tudo certo no futuro, a gente vai poder estar trazendo podcast novo toda semana. A ajuda dos apoiadores é muito importante para que esse projeto permaneça vivo e que ele possa ficar melhor cada dia que passar. Além disso, né, eu sei, a gente entende, né, que não são todas as pessoas que têm condições de ajudar. Lembrando que o nosso Apoia-se começa a partir de R$2 e vai até 20. Mas se você quiser ajudar a gente de outra forma, você pode estar seguindo nossa página no Instagram, que a gente sempre tá tentando postar alguma coisinha diferente por lá, ajuda bastante. Lá a gente avisa quando sai podcast novo e por aí vai, é uma grande ajuda que vocês podem fazer. Vocês podem ajudar a gente divulgando o podcast para os amigos, dando 5 estrelas para quem escuta a gente pelo Apple Store, seguindo a gente também se você escuta a gente aí no Spotify. E claro, né, gente, se você ouviu o podcast, posta nos stories, marca a gente, que a gente sempre reposta, a gente sempre responde todo mundo que manda mensagem por lá. Sim, e vem falar com a gente. Hoje a gente recebeu o nosso primeiro áudio, foi muito engraçado, porque a nossa ouvinte falou um caso que aconteceu comigo hoje. Hoje estava eu aqui nos últimos ajustes para o episódio, e aí estava concentrado. Quem não sabe, eu fiz uma mudança, agora estou morando com a minha namorada que está grávida, e eu tenho um grande problema, que quando eu começo a ver uma coisa, eu fico muito focada naquilo, e só aquilo existe para mim. E ela chegou do lado com a carinha dela, linda e maravilhosa, e disse oi. Eu quase morri do coração. Eu fiquei, gente, vocês não têm noção, eu fiquei tipo mal de ter que comer um chocolate pra ver se eu voltava à vida, assim. Então ela disse que aconteceu algo bem parecido com ela e com o pai dela. Eu achei bem engraçado, até respondi, falei a ela sobre isso. Então venham falar com a gente no Instagram, é muito legal. Se você quiser também tem como você fazer um Pix pra gente. Se você Exatamente. tiver, e poder só um mês, eu posso te apoiar vocês por um mês, já ajuda bastante. Vocês sabem que qualquer ajuda financeira é muito bem-vinda. Então, qual que é o Pix, Marisa? É pro e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com. Tudo juntinho, o contato apenas um podcast. Lembrando que o Pix, gente, pode ser de literalmente qualquer valor e a gente sempre agradece as pessoas que mandam Pix pra gente aqui em episódios também. E a gente tem que agradecer muito todas as pessoas que nos apoiaram, nossos apoiadores, as pessoas que fizeram Pix para fazer o Júlio Criminal acontecer. Mas agora a gente tem que ir pro caso da semana. E qual que é o caso da semana, Marisa? Hoje a gente vai falar sobre o vampiro de Niterói. E esse caso foi decidido lá no Instagram. A gente perguntou se vocês queriam um caso internacional ou um caso brasileiro. E vocês pediram muito por um caso brasileiro. Acho que essa vai ser a segunda vez que a gente vai fazer um episódio sobre isso. E vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre um serial killer tupiniquim, certo? Isso, e não é qualquer serial killer tupiniquim, é um dos serial killers mais notórios que a gente teve. Eu acho que, tipo
tipo assim, ele é meio que o top 3, eu diria que Pedrinho Matador, o Maníaco do Parque e Vampiro de Niterói são os mais famosos. Marisa, você tem alguma divergência? São eles, geralmente, que a galera lembra. Então a gente vai falar sobre o Marcelo da Costa Andrade, que ele vai lá e nasce no dia 2 de janeiro de 1867, no Rio de Janeiro. 1900, você falou 1800. Nossa. É vampiro, mas nem tanto. É vampiro, mas nem tanto. Bom, eu fiz esse ato falho, mas vamos dar prosseguimento. A sua mãe era uma Sônia Xavier, ela trabalhava como empregada doméstica e seu pai era balconista em um bar. Onde ele nasceu, Marisa? Ele nasceu, né, como a gente disse, no Rio de Janeiro, e ele cresceu essa primeira parte da infância dele na favela da Rocinha, e é o lar que ele nasce, pra variar, né, ninguém se surpreende mais, era um lar desfeito, era bem violento, principalmente porque a mãe dele sofria muita violência doméstica. Então, de certa forma, era uma coisa que ele via no dia a dia dele, a mãe dele sofrendo essas agressões. Tanto que quando ele faz 5 anos, os pais acabam se divorciando, e por conta disso, o Marcelo teve que passar cerca de 5 anos no Ceará, morando com os seus avós. Então, ele fica lá no Ceará por um tempo, até que ele retorna à terra natal quando ele faz 10 anos. E ele era muito hostilizado em ambos os lares. Tipo, ele não era querido em nenhum dos lares. Nem tanto da parte do pai, nem tanto da parte da mãe. E ele meio que se cansa disso e acaba fugindo da casa. E qual que é o meio que ele vai recorrer para ter dinheiro, Marisa, para conseguir sobreviver? Através da prostituição. Nessa primeira fase ele se prostituía puramente para sobreviver. Tanto assim, né, ele tinha 10 anos quando ele entra nesse mundo, né? E ele permanece nisso por muito tempo, a adolescência dele por aí vai. E nesse começo, como eu disse, era puramente para sobreviver e conseguir se manter. Mas depois de um certo tempo ele conseguiu guardar um pouco de dinheiro, onde ele destinava para algumas coisas, como fazer algumas viagens e por aí vai. Só que, né, ele vai pra rua por volta dos 10 anos e aos 11 ele foi acolhido por uma instituição chamada Casa dos Meninos, que era uma entidade que abrigava garotos entre 6 a 13 anos de idade. Então ele fica lá até ele completar 14 anos, porque como eu disse antes, só podia ficar crianças até 13 anos. Depois disso elas tinham que ser soltas e ir pro mundo mesmo. E quando ele faz 14 anos, ele volta a morar na rua e ele volta pra prostituição. E é nessa fase que eu disse que depois de alguns anos ele consegue guardar um pouco de dinheiro, de certa forma, de acordo com o que a gente conseguiu encontrar. Além disso, né, de acordo com o que a gente sabe, segundo o próprio Marcelo, durante esses programas ele costumava ser o ativo. Só que certa vez um homem mais velho meio que obrigou ele a ser o passivo da relação, e isso foi uma coisa que perturbou e mexeu muito com a mente dele. Tanto que nessa fase da adolescência, ele tenta cometer suicídio, só que ele acaba não conseguindo. Tempos depois ele vai pra FEBEM, mas ele fica alguns meses e ele foge e ele volta a se prostituir até os 16 anos. Então a gente tem que pensar que dos 10 aos 16 anos ele ficou se prostituindo para conseguir ganhar dinheiro. E tudo muda, né, aos 16 anos, porque ele conhece um porteiro chamado Antônio Batista Ferreira, e ele começa a se relacionar com esse cara que era bem mais velho, e ele meio que começa a sustentar o Marcelo. Só que mesmo assim, ele não tendo que se preocupar em pagar contas, por exemplo, ele continuava a se prostituir. E também esse porteiro foi responsável por levar o Marcelo na Igreja Universal do Reino de Deus. E isso vai ser uma coisa muito importante no futuro, né? Quando a gente for ver um pouco mais sobre a mente do Marcelo, né? Ele frequentava bastante essa igreja. Só que esse relacionamento que ele tem com o Antônio não dura muito tempo e ele volta a morar com a mãe. E essa é meio que a única fase, assim, que ele teve um pouquinho de estabilidade, vamos dizer assim. Porque além de frequentar a igreja, como eu disse, ele também conseguiu um emprego fixo. Então ele começou a trabalhar entregando panfletos e vendendo bolsas. Então aí ele já vai estar numa fase da vida qual consegue um lugar estável, um lugar para ficar. Ele se descobre numa fé, né? Que na Igreja Universal ele consegue se dar bem, ele se entende na Igreja Universal e também ele consegue esse emprego mais fixo, né, que dá uma estabilidade melhor para ele poder pensar um futuro, né, Marisa? Sim, só que, né, é justamente como eu disse, na igreja que vai rolar uma coisa, porque de acordo com a história, né, gente, se isso realmente aconteceu, a gente não tem como comprovar, mas de acordo com o que dizem, né, se vocês forem procurar na internet, vai ter isso lá, que durante um dos cultos, feito pelo Edir Macedo, ele acaba escutando que quando as crianças morriam, elas iam direto
diretamente pro céu. E ele meio que botou essa lógica na cabeça dele, tanto que no futuro ele só matou crianças. E em tese, até nas entrevistas, não sei se você chegou a ver entrevistas com ele, Thiago, ele menciona isso, né? Então, ele meio que botou isso, porque ele achava que se ele matasse adultos, ele mandaria a pessoa pro inferno. Eu digo em tese, porque parece, né? A gente não tem como ter certeza, né? De nada, né? Eu não acho que isso justificaria, tem outros interesses por trás. Só que era meio que um pouco o que tava na mente dele, né? Que se ele matasse uma criança, ela iria pro céu. Exatamente. Tanto que a gente vai botar um trechinho aqui. Junto com os policiais de Niterói, Marcelo Costa de Andrade reconstituiu o último crime que cometeu. Foi em dezembro do ano passado. Neste parque de diversões, ele conheceu 2 meninos, um de 5 e outro de 10 anos. Ele arrastou os irmãos até esta praia isolada. Dentro da saída de esgoto, o maníaco violentou e estrangulou o de 5 anos. O outro garoto foi violentado e obrigado a seguir o maníaco até o Rio de Janeiro, onde conseguiu fugir e avisar a polícia. Ao ser preso, Marcelo disse aos policiais: "Eu estava esperando por vocês." Depois de preso, Marcelo de Andrade confessou ter matado outras 13 crianças. Ele contou aos policiais o local, a hora e a data dos crimes. A polícia foi conferir e já confirmou 8 mortes. Na casa de Marcelo, a polícia encontrou, junto com os livros de orações e impressos da Igreja Universal do Reino de Deus, muitas fotos de modelos infantis e de tragédias envolvendo crianças. Marcelo tem 25 anos, foi violentado aos 8 e passou a maior parte da infância em reformatórios. E também essa coisa meio messiânica, né, Marisa? De tipo, as crianças vão pro céu, então o que eu tô fazendo não é errado, o que ele fazia não era errado. O Marcelo, de certa forma, isso também foi relatado pela Kátia, que depois a gente vai falar melhor dela, que foi uma das psiquiatras que lidou com ele. Ele meio que tinha um lado muito infantil dentro dele. Ao mesmo tempo que ele via revistas pornográficas, ele guardava essas revistas na casa, ele também gostava de balão mágico, ele também gostava de CDs da Xuxa, então ele tinha isso ainda, porém ao mesmo tempo isso foi um relato da mãe dele, né? A mãe dele falou várias coisas, né, quando ele foi preso, e uma das coisas que ela disse é que o Marcelo tinha uma certa obsessão por uma fita específica, aonde o irmão mais novo ficava chorando, e o Marcelo pegava essa fita onde tinha o choro do irmão e ele ficava voltando, ouvia o choro, acabava o choro, ele ia lá e punha de novo, e ele ficava ouvindo, e a mãe fala que quando ela viu isso na época, ela acha isso estranho, mas também não se mete assim na situação. Então eu até sinto um certo infantilismo no caso dele, que é a questão infantil, dá um desejo pra ele, dá uma excitação sexual. Então eu acho que tudo isso vai contribuir pro que vai acontecer, né? Pros crimes que ele vai cometer. Então a gente vai lá pro dia 16 de dezembro de 1991 e a gente vai falar sobre o caso do menino Ivan. Vamos lá, Marisa, como esse corpo é encontrado? Então, as investigações começam quando eles encontram o corpo do Ivan Medeiros de Abreu, que na época foi assassinado aos 6 anos. Eles encontram em um esgoto e o menino estava usando só bermuda. Só que na época, principalmente porque esse esgoto ele ficava próximo de uma praia, a polícia achou que se tratava de um afogamento a princípio. Só que quando eles realizaram a necrópsia, eles perceberam que havia violência sexual e que a real causa da morte tinha sido asfixia. E aí que eles abrem uma investigação e eles começam a ver melhor esses casos, né? Já havia sido encontrado anteriormente outros corpos de crianças, né, que depois iam ser associados com o Marcelo, porém esse caso meio que acaba ficando um pouco mais na mídia do que comparado com os outros, até porque algumas semanas depois, o Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos na época, aparece na delegacia e ele vai ser interrogado, e através desse interrogatório ele fala, né, que o autor desse crime era um homem que havia molestado e assassinado o irmão e que o Altair, né, o menino que faz o relato, tinha conseguido sobreviver. Então ele detalha para a polícia e através do depoimento dele eles fazem uma reconstrução do crime. Logo esse caso ganhou uma grande
projeção na mídia. E agora a gente vai detalhar o que aconteceu nesse dia 16 de dezembro de 1991. E voltando até pela questão do afogamento, uma das coisas que chamou a atenção da polícia foi que ele estava com as mãos dentro do calção, não fora, que uma pessoa que foi afogada provavelmente ela estaria chacoalhando a mão, balançando. Então isso já começou uma coisa que chamou a atenção deles, e depois da autópsia eles notaram essa questão da violência sexual e da morte. Então o caso ele vai começar a tomar uma projeção mais regional, assim, ele vai ficar mais famoso no Rio de Janeiro. Então a gente vai falar sobre o dia 16. Os irmãos eles estavam indo para casa do vizinho que prometia dar almoço para os 2 meninos, e a gente tem que pensar que esses garotos eram garotos que tinham uma vulnerabilidade social muito grande, né, Marisa? Que eles não sabiam o que iam comer amanhã, eles tinham uma vulnerabilidade muito grande, e eles estavam empolgados com isso e partiram para o destino deles sozinhos. Quando eles passaram para rodoviárias, eles foram abordados por esse moço, que era o Marcelo. Ele ofereceu uma quantia em dinheiro de 4.000 cruzeiros para que eles ajudassem numa espécie de ritual religioso, uma suposta devoção para São Jorge. E os meninos eles aceitam, né? Porque eles são muito pobres, eles precisam do dinheiro e eles aceitam. E o que acontece, Marisa? Como é que eles chegam até o local do crime? Então, né, da rodoviária eles pegam um ônibus rumo a uma praia que estava deserta, né, já era de noite, que ficava aos arredores do viaduto Barreto. Lá eles andam por cerca de 10 quilômetros, com o Marcelo carregava os meninos, né, e a praia, como eu disse, estava vazia, não tinha ninguém, e quando eles chegam lá, ele já leva eles meio perto desse bueiro, e lá o Marcelo começa a tentar beijar o Ivan, que novamente tinha 6 anos, ele tenta fugir, só que ele acaba sendo capturado novamente pelo Marcelo, que derruba o Ivan no chão. Enquanto tudo aconteceu, o abuso, a morte, o Altair, ele ficou aterrorizado, né? Porque imagina a situação, ele não sabia o que fazer, ele ficou completamente congelado em estado de choque, não conseguia ter nenhum tipo de reação. Então o Marcelo violentou, né? Abusou sexualmente do Ivan e em seguida asfixiou ele até a morte. Depois disso ele se levantou, olhou pro Altair, que ainda estava em estado de choque, e disse para ele que o irmão dele estava dormindo. E depois disso o medo tomou conta. O Altair, de uma maneira meio estranha, começa a tentar sobreviver apenas. Ele tenta só sobreviver para que ele ficasse vivo, e que todos os pedidos absurdos do Marcelo ele fazia para que só ele conseguisse manter vivo e achar uma maneira de fugir. No dia seguinte, no dia 17, Altair ele foi levado pelo assassino no posto de gasolina para se limpar, e mesmo assim o Marcelo fica de olhos atentos no menino, no Altair. Os dois dormiram no matagal e na manhã seguinte eles partiram para o Rio de Janeiro, em Copacabana. Como se sabe, durante o trajeto o Marcelo teria oferecido para morar com o Altair, que ele teria concordado com o assassino. Ele estava num estágio bem, como que é, modo sobrevivência, né, Marisa? Modo Isso. só para fazendo tudo o que ele queria e só procurando, digamos, uma falha para ele conseguir fugir. E aí ele consegue fugir. Ele consegue fugir. O Marcelo também ficava perguntando: você vai ficar comigo pra sempre? Esse tipo de coisa. E o Altair sempre ficava concordando, né? Ele chega aí, se eu não me engano, mais ou menos até onde o Marcelo trabalhava, só que depois disso, ele acaba conseguindo voltar pra casa através de caronas. E quando ele chega em casa, ele demora alguns dias até contar pra irmã mais velha o que tinha acontecido. Eu acredito que deve ter sido um estado de choque muito grande pra ele, que ele não tenha conseguido falar imediatamente o que aconteceu. Totalmente compreensivo, né? E depois, em depoimento, o Marcelo chega a dizer que ele só poupou o Altair porque ele tinha sido bonzinho e justamente porque ele teria prometido ficar com ele. E através do depoimento que o Altair dá pra polícia, eles levam ele pra dar uma volta pelo Rio de Janeiro, porque ele não conseguia lembrar exatamente, né, onde que ele tinha passado com o Marcelo. Durante essa volta, ele acaba identificando o lugar aonde o Marcelo trabalhava. E com isso, os policiais chegam, né, um grupo de policiais entra lá e eles prendem o Marcelo. E ele foi bem assim, como é que eu posso dizer, debochado da situação. Ele foi bem debochado porque ele disse assim que ele tava surpreso que a polícia demorou tanto pra prender eles, né? Tanto que o policial conta que a primeira coisa que ele disse era que ele tava esperando vocês ontem. Tipo, nossa, vocês demoraram, vocês só chegaram agora. E aí a gente já começa a ver um quesito de exibicionismo que o Marcelo vai ter, né? Ele gosta de se
mostrar. E uma das coisas que surpreendeu a polícia é que depois daí o Marcelo começa a abrir o bico, ele fala sobre vários crimes que ele cometeu. E a gente tem que pensar também que o Altair era um menino, né, Marisa? Ele tinha só 10 anos e ele teve que reconstituir tudo aquilo, teve que lembrar os locais, e ele foi uma peça-chave pra gente descobrir, né? Senão, querendo ou não, o Marcelo ia ser um Zé Ninguém no mundo e ninguém ia descobrir nada, né, Marisa? Ou então ia demorar muito mais, ele teria feito muito mais vítimas. O Marcelo foi preso imediatamente, como o Thiago disse, ele já começou a falar e ele chegou a assumir o assassinato de 14 crianças entre 5 a 13 anos de idade. Todos eles meninos, e ele confessou tudo friamente, nos mínimos detalhes, e aí, né, que o caso ganha uma projeção nacional maior, né, justamente por conta dos relatos que ele dá, né, porque ele ficou conhecido como o vampiro de Niterói, não foi por acaso. E como a gente relatou lá no começo, falando sobre a vida do Marcelo, a gente já viu que ele passou por muitas dificuldades na vida dele. Então, de certa forma, ele sabia como persuadir esses meninos, porque a maioria deles eram crianças que estavam à margem da sociedade, crianças que ele via pedindo esmola na rua e por aí vai. Então, ele sabia meio que oferecer, o que falar para essas crianças, né? Ele oferecia não só dinheiro, ele também oferecia refrigerante, doce, comida. Então, ele sabia o que falar para elas, o que conversar, porque querendo ou não, ele já teve naquela situação. E isso que a gente fala, não é a gente, é os próprios psicólogos e psiquiatras que cuidaram do caso dele, né? Sim, eles traçam que as vítimas deles são o que a gente pode dizer eram ele alguns anos antes, sabe? É bem parecido, a semelhança é muito grande com as coisas que ele sofreu. Até os psicólogos veem muitas semelhanças no que ele sofreu, na questão do estupro, na questão de ele era algumas vezes o submisso, então ele sofria algumas questões de enforcamento. Então a gente vai ver que tudo isso todo o modus operandi dele vai ter alguma conexão com o que ele sofreu também, né, Marisa? Fora que querendo ou não, né, ele tinha 10 anos quando ele começa a se prostituir, e eram homens muito mais velhos do que ele que pediam esses serviços, né, então não é uma coisa assim totalmente consensual, tem um lance da pedofilia que tá aí, então querendo ou não, foi um trauma que entrou na cabeça dele, por mais que ele estivesse fazendo aquilo pra ganhar dinheiro, ele tinha 10 anos, né, o que uma criança de 10 anos tem de noção disso? Sim, então é uma questão muito difícil, mas mesmo assim não justifica os crimes dele, né? Jamais, a gente nunca fala, às vezes, não sei, eu já recebi mensagens como essa, que não é porque a gente fala da vida de um serial killer que a gente tá justificando, é uma maneira da gente entender sobre a pessoa, na minha opinião, tentar entender, conhecer sobre essa pessoa, porque não adianta só a gente chegar aqui e falar, ele matou, foi isso, não, a gente tem que entender quem que é essa pessoa que tá por trás, mas nunca como uma tentativa de justificar, porém, em casos criminais, acaba sendo uma coisa recorrente, a gente vê essas infâncias, essas adolescências, assim, cheias de traumas e de coisas ruins que aconteceram. Tanto que, se eu não me engano, lá naqueles, os 10 traços do serial killer, não sei o que, sempre tem infância traumática, infância não sei o que. É uma coisa recorrente. A gente fala isso, né, pra gente conhecer um pouco sobre a pessoa, mas nunca pra justificar. Sim, a gente não quer justificar serial killer nenhum, não é o nosso objetivo, mas a gente quer que vocês vejam o passado deles e as red flags, né, as bandeirinhas vermelhas que vão aparecendo durante o caso e que meio que muitas vezes acabam sendo ou o modus operandi ou a questão principal do caso. A gente pode ver isso na questão da Ed Kemper, ele vai fazer as suas vítimas com mulheres porque a mãe dele era mulher, porque o alvo principal dele era mulher. Então é isso, sabe? A gente nunca tá aqui pra defender nenhum serial killer, longe disso. Pelo amor de Deus. Exato. Mas a gente tá aqui pra tentar entender por que ele fez aquilo, tentar compreender e tentar achar alguma lógica por trás disso tudo. E a gente vê que o Marcelo tem essa coisa muito forte nele e as vítimas dele são muito caracterizadas. Então é uma coisa que a gente tem, é um traço de personalidade que tem. Ele tinha umas vítimas muito definidas e isso vai ter uma projeção nacional muito grande, porque ele deixa de ser o
cara que matou uma criança pro cara que matou 14. Então o caso dele explode muito. Ele acho que vira a capa da Veja. E isso quando a Veja era importante, né, gente? Não agora que ninguém nem se importa com a Veja, mas não quando a Veja era importante, quando o Fantástico tinha muito público. E também tem o caso do sangue, né, Marisa? Vamos começar com essa questão do porquê ele ser chamado Vampiro de Niterói? E outra coisa, né, gente? Porque querendo ou não, a gente mora no Brasil, né? Não é sempre que aparece uma notícia, nossa, um serial killer. É meio que novidade quando isso acontece. Vê o caso do Lázaro. O Lázaro não é serial killer, né? Ele é um assassino relâmpago. Mas olha o escândalo que foi. O Brasil adora fazer escândalo com essas coisas, né? Acho que nos Estados Unidos isso já é um pouco normal. Não sei explicar, porque acho que eles não ficam nem surpresos com isso mais. Mas, né, eu acho que também tem um pouco disso nesses casos criminais, assim, que ficam uau aqui no Brasil. Não que eu não tô falando, acontece bastante, mas eu acho que de certa forma a mídia vê uma maneira de, tipo, vender e por aí vai. Por isso que eles ficam muito em cima disso. O caso do Lázaro acho que é um exemplo perfeito disso. Inclusive acho que dá um TCC. Mas, né, vamos falar da questão do sangue, do porquê ele foi um vampiro de Niterói, né? Mas pra isso a gente tem que falar dos outros casos de assassinato, né? Os que a gente conseguiu achar relatos, né? Bom, de acordo com o depoimento fornecido pelo Marcelo, o primeiro crime que ele cometeu teria sido em abril de 1991. De acordo com o que se sabe também, ele sempre voltava do trabalho de ônibus e ele aproveitava esse trajeto que ele fazia de ônibus pra ficar de olho, assim, na região, se ele via alguma criança e por aí vai. E nesse dia, enquanto ele voltava do trabalho, ele teria cruzado o caminho com um garoto que estava vendendo doces em uma avenida. Aí, novamente, ele oferece dinheiro pra esse menino pra que ele ajudasse ele em um ritual religioso em nome de São Jorge, né? Ele falava que iria acender velas pra São Jorge e por aí vai. Só que, na realidade, ele leva esse menino pra um matagal, onde ele abusa sexualmente dele. Teve bastante resistência, o menino tentou se defender, mas infelizmente não conseguiu. O Marcelo pega uma pedra, bate na cabeça desse menino e termina a violência sexual que ele cometeu. Só que é no segundo assassinato que ele comete que aí ele ia ficar conhecido como o Vampiro de Niterói. E aí que ele, digamos, fica famoso. E o que acontecia bastante no caso do Marcelo é que ele falava muito sobre o caso. Tipo, ele sempre falou muito e desde o momento que ele foi preso, ele falava muito. E meio que, tipo, dava pra ver que ele tava gostando daquilo, né, Marisa? É meio bizarro. É, a própria doutora Kátia, que foi a psiquiatra que analisou, a primeira psiquiatra, se não me engano, que analisou ele, ela fala que dava pra ver que ele amava qualquer oportunidade que ele tinha em falar sobre os crimes dele. Mas ao mesmo tempo, nas entrevistas que eu vi dele, que ele falava dos crimes, dá pra ver que ele também tem uma certa dificuldade em falar. Não sei se você sentiu isso. Ele não é tipo assim, aquele serial killer que você vê que consegue falar fluindo, assim, sabe? Não, dá pra ver, tanto que ele nem olha na cara da repórter, fica a cara baixada, e dá pra ver que ele tem dificuldade em falar. E não porque ele não quer falar, ele tem dificuldade em colocar as palavras. Em processar as frases. Em processar as frases, né, Marisa? Em, tipo, ver o que ele vai falar, o que ele vai responder. Sim, isso foi uma das primeiras coisas que eu notei quando eu vi a entrevista. Acho que depois dá até pra colocar um pedacinho aqui de uma entrevista, só pra vocês ouvirem como que é a voz dele. E outra coisa que me surpreendeu foi aquele olhar de peixe morto dele, né? Que não olha pra lugar nenhum. Essa foi outra coisa que todo mundo fala, os investigadores, os psiquiatras, que ele tem um olhar, assim, que é muito vazio. Vazio, sem expressão e, tipo, remorso zero, né? Ele fala dos casos dele como se ele foi pegar um pão ali na esquina e já voltou. Sim, é bem absurdo, né? E vai ficando cada vez pior. Porque aí a gente vai pro segundo assassinato que teria acontecido em junho de 1991, que seria contra o garoto de 11 anos chamado Otair José Muniz dos Santos. Novamente, lá no ônibus, o Marcelo vê essa criança. Ele oferece 3.000 cruzeiros pra esse garoto. Mas pra isso, né, ele oferece esse dinheiro pra esse menino, mas ele fala que primeiro ele tinha que passar na casa da tia dele pra pegar esse dinheiro e daí eles iam fazer esse ritual. O menino acaba aceitando, só que ao invés disso, o Marcelo acaba levando esse menino pra um campo de futebol, onde ele tenta abusar, ele não consegue e ele acaba enforcando esse menino até a morte. De acordo com o relato dele, ele diz: "Eu não reparei se ele estava vivo ou morto quando o estuprei. Não consegui me satisfazer, apertei sua garganta mais de uma vez para garantir que a alma dele fosse pro céu." E aí a gente vê
teve aquela questão que a gente falou lá no começo sobre ele ter essa ideia na cabeça dele. Depois disso, ele foi pra casa jantar e ele volta depois pro local do crime e ele acaba decapitando, ele tira a cabeça desse menino. Ele afirma depois que ele faz isso como uma espécie de vingança pela época que ele teria vivido no internato. E nesse caso, né, acontecia que em algum dos casos ele acaba bebendo sangue da vítima, né, por isso que é Vampiro de Niterói, né. Uma das vítimas que se sabe que acontece isso é o Anderson Gomes Goulart, que tinha 11 anos também. Depois que ele mata esse garoto, ele acaba pegando uma pedra, ele bate na cabeça desse menino com uma pedra, guarda o sangue que escorre dentro de uma vasilha para que ele bebesse mais tarde, né? Por isso que ele ganha esse nome e justamente por isso que a mídia vai à loucura com esse caso, né? Mas também, né, compreensivo, né? Todo dia que uma coisa dessa acontece, né? E, tipo, é extremamente absurdo mesmo. É um caso que envolve criança, já tem esse fator que pra mim, caso que envolve criança, são sempre um dos que mais mexe, assim, acho que todas as pessoas, a maioria, ainda tem essa questão, né, do vampirismo, que querendo ou não acontece em outros casos criminais, como o do Richard Chase, né, que é o vampiro de Sacramento, mas aí a gente tem que fazer um podcast só pra ele, porque esse caso aqui é um dos que eu acho que é mais insano que eu já li na minha vida. Não, esse é muito insano. O caso do Richard Chase é uma viagem no ácido muito louca e ainda você não chega lá, sabe? É absurdo, mas sério, eu acho que vai ser um podcast que vocês vão ter interesse no futuro, porque, nossa senhora, quem já viu eu contando esse caso lá no TikTok sabe. Mas enfim, né, vamos para o julgamento. O julgamento, então, ele é feito e o Marcelo, ele acaba confessando 14 vítimas. Só quero fazer um adendo aqui, que dependendo do site que você for olhar, vai ter um número diferente lá, porém 14 é o número mais aceito, beleza? Que eu tava rodando, olhando vários sites, aí tem uns que falam 13, tem uns que falam 15, mas 14 é o número mais aceito, mas eu falo isso porque de repente vem gente, mas não era outro número? Gente, caso criminal, eu sempre falo, é difícil. Números em casos criminais sempre são muito difíceis. Sim, tanto que se a gente pegar até alguns corpos que a polícia vai atrás e que ele diz onde ele tá, tipo, os corpos já estavam secos, sabe? Já fazia tempo que os corpos estavam lá, tinha alguns corpos que a decomposição era tão grande que você não conseguia descobrir se era menino ou menina, então nesses casos é muito difícil, sabe? Até os próprios investigadores falam que uma coisa que dificultou a investigação foi justamente porque eles demoravam muito para encontrar os corpos, era uma coisa bem difícil, é uma coisa que foi muito relatada pelos investigadores. E outra coisa também era a intermunicipalidade. Digamos assim, ele não fazia só em Niterói, ele fazia em São Gonçalo, ele fazia nos municípios vizinhos. E meio que tinha um caso aqui, um caso acolá, e a gente não tem meio que um sistema integrado de informações policiais para ele bater que tá tendo o mesmo caso com crianças da mesma faixa etária. Então essa era outra coisa que dificultava. Isso a gente não vê só no Brasil, né, Marisa? A gente vê em vários casos criminais essa questão de o espaço geográfico qual o assassino comete os seus crimes e dificulta muito a investigação em si, né? Com certeza, né? Acho que até o próprio caso do Ted Bundy que a gente contou aqui, o cara fazia mó viagem, né? Passava por vários estados diferentes e acontecia que tinha investigações independentes, eles não conectavam as informações e isso de certa forma meio que facilitou pra ele, pra que ele ficasse um pouco mais de tempo solto. Então, e também no caso do Vampiro de Niterói, a polícia fica com uma pulguinha atrás da orelha, porque, assim, como ele ganhava vida se prostituindo, ele ganhava dinheiro e ele ia para vários outros estados, então ele era bastante nômade. Então, esse número de 14 vítimas, eles dizem que pode ser subestimado, né? Porque pode ter muito mais vítimas que ele não confessou. É isso que a gente sempre fala, é uma coisa que eu sempre digo, que geralmente serial killer a gente sempre pode pensar pra mais, né? São poucos os serial killers, assim, que eu, tipo, concordo com o número de vítimas, tipo, não, acho que deve ter sido isso mesmo. O resto eu sempre acho que vai ser pra mais. Bora lá, então. Ele foi julgado a
apenas por 3 vítimas. O seu perfil de vítimas era crianças com uma vulnerabilidade social muito grande. Elas tinham que trabalhar na rua para conseguir sustento, elas tinham que vender bala, elas tinham que fazer várias coisas para conseguir trazer alguma comida para a família delas. Então, ele acabava se aproveitando disso. E na casa do Marcelo foi encontrado muitos panfletos do Universal, tanto que se vocês derem Google e olhar no YouTube, tem as imagens do Fantástico mostrando isso, da questão dos folhetos da Igreja Universal, um monte de fotos de crianças, várias coisas como coisas da Xuxa, coisas infantis, sabe, gente? Tinha muita coisa de menores de idade. O julgamento, né, eles estavam preparando as coisas para que o julgamento acontecesse, né, só que antes disso ele tinha que passar por avaliações psiquiátricas, né, e de acordo com a psiquiatra forense, que nem a gente já disse antes, a doutora Kátia Meckler, ela se surpreendeu bastante quando ela conheceu o Marcelo, principalmente por conta do olhar frio que ele tinha, o olhar assim meio vazio, e de acordo com ela fala isso, né, num documentário que tem na UOL, para quem tiver interesse, né, fica aí uma recomendação. É bem curtinho, bem interessante. E lá ela mesma diz, né, que ele tinha traços histriônicos do exibicionismo. Será que a galera de direito e de medicina, os mediciners, eles têm, tipo, matérias assim só pra saber falar uma palavra, tipo fonética? Porque é difícil. Os farmacêuticos devem ter aula de decodificação de códigos, né? Algumas coisas assim, porque não é possível. Mas ele tinha esses traços histriônicos do exibicionismo, alguma coisa assim. Porque, basicamente, como a gente disse antes, ele amava falar sobre os crimes dele toda vez que ele tivesse alguma oportunidade pra isso. Ele sempre ia lá e falava. E ela disse que ele falava mesmo, ele se abria mesmo, né? Só que acontece o quê? Eles vão analisando o caso do Marcelo e eles percebem que ele tinha alguma espécie de deficiência que acabava afetando diretamente a inteligência dele, tanto que depois eles acabam vendo que ele tinha certas deficiências e problemas neurológicos, né? Tanto que, como a gente disse antes, né, dá pra ver nas entrevistas que ele tem uma certa dificuldade de formular frases e por aí vai, né? Ele não era categorizado com retardo mental, isso é bem importante a gente salientar, porém era um intelecto e capacidade cognitiva pouco abaixo da média, então era abaixo da média, assim. Era exatamente isso, ele não era considerado um inapto, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não tinha noção das consequências do que ele estava fazendo. Então, mesmo com as confissões do Marcelo, ele não foi julgado por nenhum dos crimes dele, porque ele foi considerado inapto para ser julgado por esses problemas, por causa desses problemas neurológicos, o que a gente chama de inimputável. Vamos lá nessa palavra gigantesca chamada inimputabilidade. O que é a inimputabilidade? Lembrando, vou abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente diz que a pessoa não foi julgada pelos crimes dela, geralmente significa que ela não vai por uma prisão convencional, mas de certa forma ela não vai ficar também no meio das pessoas, no meio da sociedade, né? Que eu sei porque tem poucos casos na real que eu conheço que acontece isso, que eles realmente atestam que a pessoa está inapta a ser julgada e o pessoal já se assusta, meu Deus do céu, mas calma, também não é bem assim, né? Ele não é assim, solto, livre e vai lá fazer o que quiser, não é bem assim, né, galera? Por enquanto. Por enquanto, vamos ver que esse caso ainda tem cenas dos próximos capítulos, né? Reviravoltas. Então, o que é uma pessoa inimputável? Ela não pode, digamos, ser acusada por esses crimes porque ela não, digamos, ela tem algumas condições que ela não sabe as consequências dos atos dela, ela não sabe distinguir algumas coisas. E na inimputabilidade do Brasil, existem 2 tipos de inimputabilidade: a absoluta e a relativa. A absoluta é, se você é menor de 18 anos, você é um inimputável automaticamente. Tá? E a relativa, quando você tem uma doença mental, um desenvolvimento incompleto, que poderia ser o caso do Marcelo, um desenvolvimento de retardo, também é o caso do Marcelo. Então a gente vai ver que ele é considerado inimputável e significa assim, ele não pode ser penalizado pelos atos dele na legislação, ele vai para um lugar especial. Que lugar especial é esse? O que a gente antigamente chamava por manicômio
judiciário. Tanto que um dos meus casos favoritos, um dos casos que me intriga muito, é um caso brasileiro, que é o caso do Febrônio Índio do Brasil, e que ele cria esse termo jurídico que é o manicômio judiciário. Ele é o 001 desse manicômio. Então, o que é o manicômio judiciário? É um lugar em qual você não é penalizado pelos seus crimes, mas você só é liberado do manicômio judiciário quando você é considerado apto e são para estar na sociedade sem que você cause nenhum risco para essa sociedade. Então, é uma coisa meio assim, não existe prisão perpétua no Brasil, mas o manicômio judiciário é meio que isso. Porque se você nunca for considerado são, você nunca vai sair de lá. Mas você também não é um criminoso, então você não, mesmo que passe os 30 anos, você pode ficar mais do que os 30 anos. A gente até teria que ver isso, chamar um jurista para ver essas questões e casos brasileiros, porque é uma coisa bem incrível, assim, tipo, manicômio judiciário meio que é uma prisão perpétua para alguns criminosos. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, mas é o que é. Agora, lembrando, né, gente, por favor, vocês podem estar mandando uma DM pra vocês, porque vocês automaticamente já passaram na OAB. Após essa introdução que o Thiago deu, vocês já podem pedir que a gente vai estar mandando o certificado, tá bom? Todo mundo aí com a carteirinha de advogado a partir de agora. Bora usar na redação do Enem, mas vamos... Desculpa. Quem me dera. Mas vamos continuar. Então, em 1992, quando o Marcelo tinha 25 anos, ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico, né? O manicômio judiciário, né? O pessoal, hoje em dia, o pessoal não gosta mais de usar a palavra manicômio. Mas, né, em 1997, o Marcelo conseguiu fugir, né? Porque, sempre tem que ter, né? Essa foi uma coisa bem absurda, sabe? Digamos assim, as pessoas do manicômio estavam jogando bola, a bola foi pra fora e basicamente eles estavam jogando junto com os funcionários e eles abriram a porta e literalmente ele saiu, gente. É tipo isso. Tem umas reportagens do Fantástico que perguntam, mas eles não foram atrás de você? Eles não viram você sair? Não, tipo, ele só fugiu, ele sumiu e ele demora 10 dias pra ser capturado. E onde que ele vai ser capturado, Marisa? Ele estava no manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Onde é que ele vai aparecer? Ele vai dar uma voltinha lá no interior do Ceará, né? Ele vai ficar na casa do pai dele. Só que o pai dele fica um pouco apavorado, né, com a presença dele, com medo que ele cometesse os mesmos crimes que fez no Rio de Janeiro. Então ele informa 190 e chama a polícia. Exatamente. O pai dele, que não é bobo nem nada, já pegou o telefone e falou: alô, polícia, meu filho tá aqui, eu sei o que ele fez, então venham pegar ele. Aí a gente tem uma das grandes contradições ou as grandes divergências do caso, é porque existem muito o Marcelo real e o Marcelo construído. Agora eu vou colocar um pouco do áudio do Miguel Chalub, um dos psiquiatras forenses desse caso, falando sobre isso. Na verdade são dois Marcelos, o real e o construído, né? As duas coisas caminharam juntas, né? O verdadeiro, que é um pobre coitado, e um herói do mal que foi construído realmente, né? 30 anos depois nós estamos falando em Marcelo. Se não tivesse acontecido nada, nem sabia da existência desse Marcelo, estava perdido na vida, né? Então, né, gente, hoje ele tá com 54 anos, lembrando que, dependendo do quando você tá ouvindo esse podcast, pode ser mais, mas atualmente, nesse exato momento, 54 anos, ele continua no hospital, em tratamento até agora, né, no Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo, aonde, durante esses anos, ele estava realizando exames de 3 em 3 anos para ver se ele podia estar apto ou não em viver em sociedade. Um dos últimos testes que ele fez foi em outubro de 2017, onde ele foi considerado inapto, então o pedido de liberdade dele foi negado. Porém, há umas 2 semanas atrás a gente teve uma notícia, né? Soltaram a mídia aí que o Marcelo deve ser solto. Foi liberado o pedido para ele ser solto até o dia 21 de dezembro de 2021. Então, após 24 anos dele internado, ele pode sair do manicômio. Esse pedido é um pedido de saída temporária, uma situação intermediária entre internação e liberdade, mas ele tem a condição de sair do hospital e ele fala meio que com orgulho dos delitos que ele praticou e que tem consequências e que ele sabe que é errado, e a equipe que cuida dele nunca indicou que ele pudesse sair do hospital.
Vamos ver diretamente o que vai acontecer, né? Como que vai rolar. Pode ser que ainda mude, né? Porque uma vez, eu conheço muito o caso do Chico Picadinho, né? Que teve uma época também que falaram que ele ia ser solto, aí depois negaram em cima da hora, depois ele foi solto de novo. É sempre assim o Brasil. Mas é a notícia da semana que eu vi em todas as páginas aí de True Crime pelo Instagram, todo mundo falando disso. Momento 5 centavos. 5 centavos. Eu acho que ele não vai ser liberado, sinceramente. Eu acho que não vai ser liberado. A comoção midiática e popular é muito grande, então acho que ele não vai sair. Eu espero, porque o caso do Marcelo, sinceramente, não me parece ser aquele que ele ficaria quieto, sabe? Me lembra um pouco o que fizeram com o Maníaco do Parque, né? Porque o Maníaco do Parque vai estar previsto, acho que pra ser solto 2028, alguma coisa assim, até antes, eu acho. E até os próprios psiquiatras do Maníaco do Parque falaram que o caso dele, assim, se ele for solto, não que vai acontecer, mas é bem provável que tipo, o quadro dele não é daquele, assim, que, tipo, ele conseguiria ficar na dele, sabe? Não é um quadro reversível, que ele vai conseguir ser uma pessoa normal. Então é uma coisa assim meio preocupante, mas realmente eu acho que tem uma grande chance aí, capaz até de daqui a pouco rolar uma petição na internet, alguma coisa assim, né? Eu sinceramente espero que não. Eu acho que não. Eu, sendo bem sincero, eu acredito no bom senso e todo mundo que conhece esse caso sabe que ele não é um Zé Ninguém, que os crimes dele são bem preocupantes e a gente sabe que, tipo assim, e uma pessoa dessa conseguiu sair do Rio de Janeiro e ir pro Ceará, se esconder, sabe-se lá Deus onde, no interior do Ceará. Então imagina essa pessoa indo solta, sabe? Eu tenho muito medo sobre isso. E ainda os crimes dele são bárbaros. Não sou a favor da prisão perpétua, mas acho que nesse caso essa pessoa ela não vai conseguir se reabilitar, sabe? Acho difícil falar isso, mas acho que é isso. E você, Marisa? Eu acho que é meio que por aí mesmo, né? Meio parecido com o caso, acho que até do Maníaco da Cruz, né? Pensando mais em casos nacionais, né? Porque o do Maníaco da Cruz, ele fez os crimes dele quando ele tinha 16 anos e já era pra ele estar solto, ele já terminou a estadia dele na prisão. Ele vai ter ficado acho que 3 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Só que eles deixam ele ainda em hospitais porque ele não tá apto a viver em sociedade. As pessoas que avaliaram nele falam que ele ainda é um perigo pra sociedade. Então, não sei, porque eu penso assim, se em 2017 o pedido dele foi negado, porque em tese ele não passou nos exames que ele fez, o que teria mudado tão grande assim de 2017 pra cá, sabe? Exatamente. Tipo, ele tá lá desde 91, então eu não vejo solução. É um caso que, felizmente ou infelizmente, ele vai ficar lá o resto da vida e é isso aí, sabe? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso comeback depois de um tempinho assim que a gente ficou sem postar nada, mas, né, não fiquem tristes que na outra semana vai ter episódio de novo, certo? Exatamente, e também não podemos esquecer que no nosso Instagram tá rolando uma rinha de podcast, Marisa. Vamos explicar como é que é isso? Tá rolando uma rinha, uma competição, porque a gente quer que vocês decidam qual foi o melhor podcast, o melhor episódio que foi lançado até agora. No caso, esse do Marcelo não entra, né? Então, todos antes do Marcelo estão valendo, né? Qual que é a sua aposta, Thiago? É que, assim, depende do chaveamento, a gente sabe que vai ter... Não, mas eu quero uma aposta valendo R$2. Ah, não, valendo R$2 é muito pouco, Marisa. Vamos valendo algum doce, alguma barra de chocolate. A situação do país tá difícil. Valendo um pacote de Pampers. Opa, aí eu aposto, aí eu quero. Olha, eu vou ser ousado e vou dizer que Diet Love Pass vai ganhar. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o podcast do Ed Kemper. Então, nos cobrem no Instagram e votem lá, ver quem vai ganhar a rinha de podcasts. A gente é contra a rinha de galo, mas a favor da rinha de podcasts. Isso aí. Acho que é isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.